Fala, auditor! Fala, auditora! Tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre relatório de auditoria. Esse importante documento que é elaborado pelas unidades de auditoria. Normalmente, ao final de um trabalho de avaliação ou mesmo de um trabalho de consultoria, é emitido um relatório. Mas o que o seu relatório precisa ter para ele ser um bom relatório, para ele ser lido, para ele agregar valor? Hoje nós vamos falar de 10 itens, 10 tópicos que você deve olhar no seu relatório de auditoria para verificar se ele é um bom relatório, se é um relatório de qualidade. Então, se você gosta desse assunto, gosta de auditoria, fica comigo que nós vamos discutir esse assunto. Roda a vinheta que a gente já volta. Direto ao ponto, 10 itens, 10 tópicos que você deve olhar no seu relatório de auditoria. Muitas pessoas me perguntam, Diocésio, quando você vai revisar um relatório de auditoria, o que você olha? O que você olha para ver se ele está adequado? Ou quando você vai orientar que seja elaborado um relatório, o que se orienta que tenha? Ou quando você vai desenvolver o relatório, o que esse relatório tem que ter? Vamos falar aqui de 10 itens e o primeiro item que você tem que olhar no relatório é o quê? São as sessões obrigatórias. O seu relatório de auditoria, ele tem todas as sessões obrigatórias? Tem algumas sessões que não precisam ter, mas tem outras que são obrigatórias. E entre as sessões obrigatórias, vamos lá, o que tem que ter? Primeiro, tem que ter uma capa. O seu relatório precisa ter uma capa. Depois da capa, ele precisa ter um sumário executivo, precisa ter um resumo. O que é um sumário executivo, um resumo? É, em uma página, você dizer o resultado do seu trabalho, resumir em uma página. Isso é muito importante. Por quê? Porque a alta administração, por exemplo, ela não vai ler todo o seu relatório lá de 30, 35 páginas. Agora, se tudo é resumido em uma página, ele vai ler. Então tem que ter capa, tem que ter sumário executivo. Depois tem que ter o sumário do documento, né? O sumário do documento ali. Depois, o que ele precisa ter? Precisa ter uma introdução sucinta, precisa de uma introdução. Depois, o que ele precisa ter também? Precisa ter os resultados, né? São os achados. Eu não gosto muito do nome achado, porque o nome achado, então eu tenho que achar alguma coisa? Não necessariamente, mas você vai fazer uma avaliação. O seu objetivo é oferecer asseguração. Então, você tem um item que são os resultados dos exames, ou itens achados, né? Como vocês queiram tratar. Depois dos achados, você tem o quê? As recomendações. Quais são as recomendações? Depois das recomendações, você tem a conclusão. Legal? Você tem a conclusão. Depois da conclusão, você tem um item que são os apêndices e anexos, mas são, né, só se for necessário. Legal? Então, esses são tópicos que você precisa ter. O seu relatório tem que ter uma capa, tem que ter um sumário executivo, tem que ter um sumário, tem que ter introdução, tem que ter o resultado dos exames, os achados, tem que ter as recomendações, tem que ter uma conclusão, né? Podendo ainda ter apêndices e anexos. Ok? Segundo item, segundo tópico que eu devo olhar num relatório de auditoria é o quê? É o tamanho do relatório. É mesmo o tamanho do relatório? É o tamanho do relatório. Vamos lá. Eu costumo dizer que o principal objetivo do seu relatório é ser lido. Porque se ele não for lido, é certeza que ele não vai agregar valor, é certeza que nada que você recomendou será implementado. Então, objetivo número 1, ser lido. E para que ele seja lido, não pode ser um relatório de 120 páginas, de 100 páginas, de 70 páginas, de 60 páginas. Tem que ser um relatório, né, conciso, completo, mas conciso. O segundo objetivo do seu relatório é agregar valor. É que realmente aquelas recomendações que foram feitas, que elas sejam boas recomendações e que sejam implementadas pela administração para que então possa agregar valor na sua plenitude. Tá certo? Então, agora, para que isso aconteça, o seu relatório precisa ter um tamanho adequado. Não existe o número de falar, todo relatório de auditoria tem que ter tantas páginas. Mas eu vou dar um direcionamento para vocês. O direcionamento é o seguinte, olha
Olha só, o relatório. Normalmente você tem uma capa, ela tem uma página. Um sumário executivo, uma página. A introdução, ela tem ali umas 2 páginas. Legal? Umas 2 páginas. A parte de resultado, de achados, não deve ter mais de 30 páginas. Tem que se fazer de tudo para que ela não tenha mais de 30 páginas a parte dos resultados, da avaliação dos resultados. E depois, a conclusão vai ter ali umas 2 páginas, de forma que o seu relatório, você tem que procurar que o seu relatório, de forma geral, tenha menos de 35 páginas. Eu acho que menos de 30 a 35 páginas é um número adequado para um relatório de auditoria. É claro que existem exceções. Você tem relatórios que pela complexidade, que pela amplitude, vai ser um pouco maior. E você tem relatórios também que vai ser bem menor. Tudo bem? Mas esse é o objetivo. Acredito que menos de 35 páginas você deve procurar que o seu relatório, de forma geral, tenha. Tá certo? Então, tamanho. O seu relatório deve ter um tamanho adequado. Terceiro, depois, o que vem? Formato. O formato do seu relatório. O formato. Primeiro, a linguagem que está sendo utilizada ali, ela está levando em consideração o cliente? Porque se o seu cliente é um chão de fábrica, a linguagem deve ser uma. Se o seu cliente é a alta administração, a sua linguagem tem que ser outra. Se é o cidadão, a linguagem... Ou seja, depende para quem é aquele relatório, quem que vai fazer uso daquele relatório. Você está usando essa linguagem? Aqui é uma questão que tem alguns auditores mais tradicionais que falam assim, não, calma aí, eu sou auditor, rapaz. Nós temos o nosso linguajar, o linguajar da auditoria. É mesmo? Qual é o objetivo da auditoria? Não é agregar valor? Não é que as suas recomendações sejam implementadas? Então, a linguagem da auditoria tem que ser a linguagem do seu cliente e não o linguajar da auditoria. Quando você estiver conversando entre auditores, tudo bem de ter ali o linguajar da auditoria. Mas quando for apresentar resultados, tem que ser o linguajar do cliente. Tudo bem? Depois, o seu relatório ele é só texto, ele só tem texto, ele não tem figura, não tem tabela, não tem gráfico, não tem infográfico, não tem exemplo. É só aquele textão pesado. O seu relatório deve fazer uso de todos os recursos, tá? Ter tabela, ter infográfico, ter gráfico, ter exemplos. Exemplos é uma coisa que facilita muito. Ou seja, então o formato do seu relatório é muito importante olhar isso também. Quarto item que você deve olhar é o quê? Esse é mais tranquilo, é a formatação, meu povo. Mas a formatação é simples, mas é importante. Então tem que olhar a formatação ortográfica, títulos, tabelas, tipos de fonte, cores. Isso é muito importante. Então a formatação é importante também. Em quinto vem o quê? Em quinto nós chegamos no item que trata dos resultados da auditoria. Chegamos nos achados. E aqui nos achados tem um ponto muito relevante que eu olho e sugiro que você olhe, que você tome cuidado com isso, que é o quê? O nome dos achados. O nome dos achados da auditoria. Por muito tempo, os nomes dos achados de auditoria parecia mais uma manchete de jornal. E lembrando que nós somos auditorias internas, nós estamos interno ao órgão, nós fazemos parte do órgão, nós queremos ser parceiro do nosso cliente. Então, o título do nosso achado não pode ter como objetivo ser uma manchete de jornal. O que é isso que você fala de manchete de jornal? É manchete de jornal. Por exemplo, suponhamos que eu coloque um nome do achado assim: possível sobrepreço no valor de 5 milhões de reais. Isso é um nome de achado, é uma boa manchete, né, para o jornal. Ou então, pagamento indevido a servidor fantasma. Possível pagamento de tantos milhões de reais a servidores fantasmas. Nós, auditores, nós temos que ter somos auditores internos, temos que ter essa sensibilidade. Quando você coloca um achado, por exemplo, esse, né? Possível sobrepreço no valor de 5 milhões de reais. Legal? Quando o gestor recebe isso, como que ele recebe isso? Ele só vê sobrepreço de 5 milhões de reais. Eu provoquei ali um prejuízo de 5 milhões de reais, eu tenho que pagar 5 milhões de reais. Ele nem consegue ler mais o relatório. Ele só fica pensando naquilo ali.
Então o que acontece? Nós, auditores, devemos fazer o quê? Nós podemos falar isso de uma outra forma? Existe uma forma de você colocar ali o nome do achado de uma forma que não seja tão agressiva, que não seja tão violenta? Existe sim forma. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Tem várias formas de você atenuar isso. Tem uma forma que eu gosto bastante, que o Tribunal de Contas da União tem utilizado, a CGU tem utilizado, nós lá no STJ temos utilizado, eu utilizo bastante, que é o chamado achado propositivo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui específico só de achado propositivo. Mas basicamente é assim, olha, possível sobrepreço no valor de 5 milhões de reais é o quê? Você está falando da consequência, né? Que a pesquisa que foi feito errado e a consequência é um sobrepreço ali, um possível sobrepreço de 5 milhões de reais. No achado propositivo, você busca o quê? Você busca a causa. Suponhamos que o possível sobrepreço ali foi devido à falta de orientações e falta de segregação de função. Vamos supor que seja isso, tá certo? Falta de segregação de função. Como que poderia ser o nome de um achado desse? Poderia ser, por exemplo, a implementação de orientações práticas e de segregação de função pode evitar sobrepreço nas contratações. Olha, a implementação de orientações práticas e de segregação de função pode evitar sobrepreço nas contratações. E aí, durante o achado, lá no desenvolvimento do achado, tudo será, você vai falar de tudo, inclusive do possível sobrepreço, mas vai falar de uma forma mais blanda, de uma forma menos agressiva. Então, quando você trabalha com causa é muito importante, porque o objetivo da avaliação é identificar causas e fazer recomendação para essas causas. Legal? Sei lá, por exemplo, essa também, né? Pagamento indevido a servidor fantasma. Poderia, por exemplo, vamos supor que a causa disso aqui era a falta de um sistema efetivo e a falta de revisão. Vamos supor que seja isso. O que poderia ser no nome do achado? A adoção de um sistema efetivo e a implementação de revisão da folha de pagamento evita a realização de pagamentos indevidos. Esse é o título do achado. E aí depois você vai descrever, vai falar tudo o que aconteceu, inclusive o que foi pago, o que não foi pago. Então, o nome do achado, geralmente, o nome dos nossos achados, ele é agressivo, né? Ele é violento, ou seja, você lê assim, e se você se colocar no lugar do cliente, você vai falar, nossa, né? Ou seja, o nome do achado é muito importante. Temos que olhar o nome do achado para ver se esse nome do achado está adequado. O próximo item que você deve olhar é o quê? É a avaliação do achado, ou seja, o achado em si mesmo. Nós falamos ali do título do achado, do nome do achado, agora da avaliação dele mesmo. E na avaliação do achado, o que você tem que olhar? Primeiramente, o seu achado, ele tem os componentes, ele tem critério, a situação encontrada, a causa, efeito, a evidência, né? Tudo isso está ali no seu achado, está de forma entendível no seu achado. Depois você avalia a objetividade. A linguagem que está sendo utilizada está sendo objetiva porque muitas vezes falta objetividade. Por exemplo, a objetividade às vezes até no critério. Às vezes lá no critério está: o Tribunal de Contas da União no acórdão tal falou isso, isso, isso. Também no acórdão tal aquilo, outro, conforme excerto abaixo. A instrução normativa aquilo, conforme isso. O autor tal aquilo, né? E aí traz, por exemplo, 3 páginas só de um critério. Não dá para ser mais objetivo? Tem uma forma de ser mais objetivo relacionada a isso? Com certeza tem. Então, a objetividade é muito importante. Da situação encontrada também. Às vezes, na situação encontrada, pode estar falando de coisas que não sejam tão relevantes. Tem que ser objetivo ali. Depois, uma coisa muito relevante de avaliar nos nossos relatórios é o relatório, ele está julgando ou está avaliando? Nós, auditores, nós devemos fazer uma avaliação objetiva e independente, mas nós não somos juízes, então nós não fazemos julgamentos. O julgamento não é da auditoria. E ali no julgamento tem algumas coisas, por exemplo, juízo de valor. É claro isso. Então, é cristalino aquilo. A administração agiu com desídia. A administração agiu com... Esse aqui mesmo, né? Dessa forma, verifica-se que a administração agiu com demora. O que é demora?
Agora, numa avaliação seria assim, a administração no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, não fez o que devia ter feito, não fez isso. Ou seja, falar objetivamente do que aconteceu e não de um julgamento. Então, os juízos de valor são dispensáveis. Né? Então, os juízos de valor, eles são dispensáveis. Né? Então, temos que olhar muito porque o normal é que os nossos relatórios estejam carregados de julgamentos e não de avaliações objetivas. Essa parte é muito relevante. Depois, o nosso antepenúltimo item é o que? As nossas recomendações. O que eu devo olhar nas nossas recomendações? Você deve olhar se a sua recomendação trata da causa também, né? Ela pode até tratar de corrigir o efeito, mas ela tem que tratar da causa. As nossas recomendações principais são para causas. Então, existem recomendações para tratar a causa daquele problema? O custo-benefício daquela recomendação, né, ela tem um custo-benefício interessante, porque não adianta também, às vezes, você mandar fazer uma recomendação que o custo é muito alto para o controle que será implementado. Ela é monitorável? Tem como a auditoria monitorar? Porque se não tiver, porque é necessário monitorar. É viável? Ela é direcionada para quem deve fazer, ou seja, se é a alta administração que deve fazer, ela foi para a alta administração. Se é para uma unidade específica, ela foi para aquela unidade específica, então tem que ser direcionada. Outra coisa, a sua recomendação, ela está direta, ela está objetiva, né? Ela está específica, ela foi bem específica, ela é significante, né? Que mais? As recomendações também devem ser feitas de forma positiva, né? E não de forma negativa. Tem que falar o que deve ser feito de forma positiva e não faça isso, não faça aquilo, né? Mas sim o que deve ser feito. As recomendações, a implementação da recomendação é onde nós vamos conseguir melhor agregar valor. Então é muito relevante. Tem algumas recomendações, por exemplo, que não são específicas. Vamos lá. Implemente controles adequados. O que são controles adequados? Se você fala implemente controles adequados, ele pode fazer um checklist pequenininho. Aí você vai monitorar e fala, não, mas não é isso. Mas a auditoria não foi específica nesse caso. Então, o que é o ideal? Identificamos a causa e recomendamos para que se implemente mecanismo para aquela causa, mas devemos ser específicos também e não falarmos de forma genérica. Então, recomendação muito importante de olhar nos seus relatórios. Depois, o que temos que ver? Temos que olhar a conclusão. Como que está a conclusão? Para que serve a conclusão? A conclusão ela serve primeiramente para responder às suas questões de auditoria. Então, todas as questões de auditoria que você desenvolveu lá no planejamento, elas têm que ser respondidas aqui. Tudo bem? Então, responder as questões de auditoria. Depois, uma coisa muito importante na conclusão o que eu vejo muito as conclusões, elas falam muito do que não tem. Fala, não tem isso, não tem aquilo, isso está errado, isso... Agora, dificilmente você pega um processo que não tem nada, né? Que ele não tem... que não existe uma normatização, que não existe pessoas fazendo, que não tem segregação, que não tem um fluxo, que não tem revisão, que não tem absolutamente nada, que é uma terra de ninguém geral. Isso não é o normal. O normal é que a administração faça algumas coisas. Essas coisas que a administração faz, nós temos que trazer para a conclusão. Falar, verificou-se que a administração fez isso, tem envidado esforços para poder fazer isso, aquilo outro. Ou seja, para não ficar aquela auditoria que só aponta erro. Então, nós devemos falar também do que a administração fez. Então, vamos lá? A conclusão, ela responde às questões de auditoria. Mas a conclusão também, ela fala daquilo que foi feito, não só do que não foi feito. Outra coisa muito importante, toda auditoria que nós fizermos, é interessante que a gente procure achados positivos. O que é um achado positivo? Não é o mero cumprimento da norma, né? Um achado positivo é algo de bom que aquela unidade fez que pode ser utilizado por outras unidades. Então, procuremos achados positivos. Agora, se não tiver achados positivos, se não tiver, tudo bem, mas pelo menos fale do que eles têm. Né? Porque quando você tem um achado positivo, você faz até recomendação, né? Para que outras unidades possam utilizar, para que aquilo seja melhor divulgado, para que seja publicado Ou seja, como é uma boa prática,
né, que outras unidades possam utilizar. Depois, falar dos benefícios da auditoria realizada, né? Quais foram os benefícios que aquela auditoria trouxe? Isso também é interessante estar na conclusão. Então, na conclusão, nós respondemos as questões de auditoria, nós falamos do que a administração, fez, né? Falamos de boa prática, se tiver, e falamos do benefício da auditoria. Isso tudo ali de forma sucinta, né? 1 ou 2 páginas, nós conseguimos fazer uma conclusão interessante. Próximo ponto que nós temos que olhar, mas aí, né, tem o anexo e apêndice, mas os anexos e os apêndices só se for necessário. Única coisa aqui, qual que é a diferença entre anexo e apêndice? O anexo é alguma coisa que não foi a auditoria que fez. Por exemplo, ela quer colocar em anexo uma lei específica. Não foi ela que desenvolveu a lei, então vai ser um anexo. Agora, ela quer colocar uma avaliação que ela fez, ela quer colocar uma avaliação que foi feita relacionada à resposta dos auditados. Foi a auditoria que fez, então ela vai ser um apêndice. Tudo bem? E por fim, por último, o último item que a gente deve olhar é o que? É a embalagem. O que é a embalagem? A embalagem é o relatório em si. É a capa do relatório, é a formatação, é você olhar para um documento que seja agradável. Né? Não pense que a embalagem não é importante. A embalagem do seu relatório é muito importante. Você pode muitas vezes fazer um relatório muito robusto, muito bem feito, mas se você, né, coloca de qualquer jeito, muito sem formatação, né, sem uma padronização, não dá, isso diminui a qualidade ali do seu trabalho. Então a embalagem do seu relatório, ela é muito importante, né? A embalagem é muito importante. Então nós falamos dos 10 itens que você deve olhar no relatório de auditoria. Fizemos aqui um checklist de 10 itens. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.